Pessoal, tirar foto, eu quero tirar foto. Eu fui me sentindo pequeno, eu disse, meu Deus, o que é que esse povo está esperando de mim aqui? Vamos caminhando então. Hoje a igreja celebra, dentro desse novenário, essa celebração da exaltação da Santa Cruz. Nós acabamos de ouvir esse grande momento ali da conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus fala que o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque o Filho, que é Jesus, ele não veio ao mundo para condenar. Ele não veio nos condenar. Ele veio nos salvar. Embora nós merecêssemos a condenação. E isso precisa ficar muito claro para nós. O Verbo divino se encarna, ele vem no meio de nós. Ele assume uma natureza humana, para que essa natureza humana ela fosse entregue em sacrifício, como nós estamos vendo aqui. Pela nossa salvação, porque infelizmente Adão e Eva, uma linguagem bem popular, eles pisaram na bola. Era para eles obedecerem a Deus e não obedeceram. Deus, ele tinha dado uma condição para o homem, para Adão e Eva. Deus nos criou, a condição é essa, Deus nos criou para a vida eterna. Deus não nos criou para a morte, mas Deus, ele deu uma condição para o homem, e a condição foi essa: olha, não comam do fruto daquela árvore do jardim, porque se vocês comerem daquele fruto, vocês verão a morte. Vocês entenderam? Aí vamos dizer que Adão e Eva tenha dito assim: ok, like, entendi o que o Senhor quis dizer. A serpente maligna, que lá no livro do Apocalipse vai dizer que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, que já tinha sido expulso do céu. Nós precisamos entender isso aqui. Os anjos, eles passaram por uma grande prova no céu. E Lúcifer não passou pela prova. Desobedeceu. Então, lá no livro do Apocalipse vai dizer que não havendo mais lugar para ele lá no céu, porque houve um grande combate com São Miguel, que quer dizer quem como Deus. Miguel combateu com Lúcifer e com uma terça parte dos anjos que contemplavam a Deus lá na eternidade. Houve um grande combate e eles perderam, porque Miguel olhou para Lúcifer e disse assim: quem como Deus? Quem é você para ditar para Deus o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? Quem como Deus? Nesse combate, ele é expulso e vai para onde? Teria que ir para um lugar. Um lugar que Lúcifer, que agora é o diabo, junto com os demônios, eles tinham que ir para um estado de vida, para um lugar que fosse diferente do céu. O céu é o lugar da felicidade. Lá no céu existe uma alegria sem fim, uma alegria que nunca termina. Era assim que eles viviam lá. Uma vez que eles foram expulsos do céu, eles tinham que ir para um outro lugar. O lugar é o inverso. Se lá é a felicidade, cai a tristeza. Se lá é a alegria, ele tinha que ir para um lugar que tinha que ter sofrimento. Porque imagina, ser expulso do céu e ir para um lugar melhor do que o céu? Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem.
E aí o inferno é criado a partir desse momento. Mas não diante de um mistério que nós não entendemos. Deus permite que esses demônios que estão no inferno, eles venham nos tentar aqui na terra. E aí foi que ele pegou Adão e Eva. É verdade que Deus disse que não é para comer do fruto daquela árvore ali? Aí Eva, sim. Ele disse, não é assim não. Se você comer, você vai ser igual a ele. Aonde que uma criatura pode chegar ao estado da divindade? Aonde que a criatura pode chegar a se igualar com Deus? Santo Afonso Maria de Ligório, eu sempre trago essa imagem que ele nos dá. Deus é um elefante. Nós somos uma formiguinha. Tá vendo essas formiguinhas que estão andando aqui, ó? Tá vendo ali, ó? Olha, ele está indo na direção de você, o fotógrafo aí, tá vendo? É assim, nós somos isso. Como que uma formiga vai se tornar um elefante? A grandeza de Deus. E ela caiu na história. Então ela viu que o fruto era bom, ela foi e comeu, pronto. A partir desse momento, a morte entrou no mundo. O homem que nasceu para viver para sempre, o homem agora vai se deparar com essa tal morte. E aqui eu quero dar uma notícia para todos vocês. Vocês vão morrer. Não adianta. Podem ir para a academia, façam tudo para morrer com saúde. Uns vão morrer na doença e outros vão morrer na saúde, mas todos irão morrer. Não adianta, essa é uma grande verdade. Não era para ser assim. Vocês compreenderam? Então, uma feliz morte para todos. Podem falar para mim também. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele queria que nós vivêssemos com Ele. Aqui tem uma coisa interessante. O paraíso terrestre. No paraíso terrestre, lá tinha o jardim do Éden, o jardim da felicidade. O homem, instigado pela serpente, eles acabaram não podendo mais participar e foi expulso de lá. Agora veja o que Deus quer. Se não deu certo o paraíso terrestre, Deus agora Ele quer nos presentear com o paraíso celeste. O céu. Quem é que habita no céu? Quem é? Então agora Deus nos quer lá com Ele, porque lá vai ter que dar certo. Cá não deu certo. Então Ele envia o seu Filho, e o Filho, porque Deus não morre, e a única forma de Deus nos reconciliar, de haver uma reconciliação, tinha que ser com morte. Mas a morte de um ser humano, animais não deu certo, ser humano não deu certo, uma formiguinha, tinha que ser Deus. Mas Deus é espírito. Espírito morre. Então Deus precisava ter um corpo igual ao nosso, para que Ele pudesse morrer e dar a vida eterna para nós. Por isso que Ele veio. Eu fico imaginando naquele momento, né, que Deus preparou tudo. Preparou para que essa mãe que está aqui, depois nós vamos ver um pouquinho sobre ela,
com essa espada no peito, Deus prepara ela para que ela pudesse ser mãe do Salvador. Mas para ela ser mãe, ela não podia ter pecado. Então Deus, Ele é Deus, Deus é Deus. E quem somos nós para dizer o contrário? Porque nós herdamos agora o pecado, chamado o pecado original. E se Jesus nascesse de uma mulher igual a qualquer uma mulher, ele iria herdar o pecado também dela. Então ele ia ter uma natureza humana pecadora. Então o que foi que Deus fez? Com ela, quando ela nascer, o pecado de Joaquim, no caso de Ana, não vai passar para ela. Não passa. Por isso que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Entenderam? Para que o filho, quando viesse no ventre dela, o pecado, ele não adquirisse o pecado que nós adquirimos. Então ela nasce sem pecado, o anjo vem, e vejam só, né? Lá no céu, Deus e os anjos esperando que a Virgem Maria desse uma resposta. O anjo Gabriel é enviado. Eu imagino que lá no céu deve ter feito assim um grande silêncio. Vamos ver o que ela vai dizer. Se ela disser não, estamos fritos. Se ela disser sim, graça, vida eterna de novo para nós. O anjo Gabriel, cheio de graça, toda aquela história, não sabemos, ficou esperando. Ela pensou, como que pode eu, lá na Terra Santa, na Basílica de Nazaré, quando vocês tiveram a oportunidade de ir lá, espero que tenham, provavelmente deve ter pessoas aí que já foram lá. A gente sai da Basílica e vai para a casa de São José e a casa de Maria. Então a gente sobe uma escada, aí lá tem assim uma imagem de Nossa Senhora e o anjo. O anjo apontando assim e Nossa Senhora fazendo assim. Como que dissesse assim: ser mãe. Você quer? Diga. Quando ela disse, eis aqui a escrava. Às vezes a tradução diz serva, mas o certo é dizer escrava, porque o escravo, ele é dono do Senhor. O servo, ele faz e ganha dinheiro, o escravo não. Então ela diz, eu sou inteiramente dele, sou escrava dele, então se é assim, que seja feito. Nossa, no céu só festa. E ali começa a nossa redenção. Agora Deus está, o Espírito Santo vem, e agora Deus se faz carne para oferecer-se em sacrifício pela nossa redenção. Agora sim, um homem da altura de Deus, do tamanho de Deus, porque eu, você, formiga. Agora sim, ele pode ser oferecido. E ali naquela sexta-feira santa, eu vou pular, né? Naquela sexta-feira, na quinta-feira, ele se reúne com os apóstolos. E ali ele institui o sacramento da Eucaristia, o sacramento do sacerdócio. E no dia seguinte, o que ele tinha falado para Nicodemos se realizou. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho.
para assim agora todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê tenha a vida eterna. Isso precisa ficar bem claro. Só terá a vida eterna quem crê nele, quem ter ele como Deus, quem ter ele como Senhor, esse terá vida eterna. Se não crer, não terá. E aqui temos que distinguir: vida eterna todos nós teremos, só que pode ser vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Vai depender agora de nós. O sacrifício dele oferecido na cruz vai ter como meta agora outra resposta nossa. Assim como ele disse, não coma do fruto, agora ele está dizendo, quem crê, vida eterna com ele. Quem não crê, vida eterna sem ele. Quem crê nele, vida eterna com ele no céu. Quem não crê, vida eterna sem ele no inferno. Simples assim. Vocês entenderam? Então no dia lá, naquela sexta-feira, está ele, olha aqui para o crucificado, está ele lá na cruz. O homem das dores, vai dizer no livro de Isaías, capítulo 53. O homem das dores, ensanguentado. Ele olha para o Pai e mostra, Pai, olha como é que eu estou. Ensanguentado. Dor no meu corpo. Prestes a morrer. Pai, perdoa todos eles. Perdoa, Pai. Senhor, perdoa. Claro, os evangelistas não falam. Mas no céu o Pai diz, sim, pelas suas dores, por este sangue que você derrama agora, eu perdoo esses filhos meus desobedientes, que não querem saber de mim, que dão as costas, que não me obedecem, que não obedecem aos meus mandamentos. Eu, meu filho, agora eu te perdoo. Olhando para você, eu perdoo todos os outros. Então ele diz, então Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morre. E agora o sacrifício foi aceito. O de animais não era mais aceito. O de homens não era aceito, porque se oferecia, no meio dos pagãos se ofereciam, né? Até pessoas. Por isso que na hora que Abraão vai oferecer Isaac, Deus disse, não. Cordeiro, que era uma prefiguração do cordeiro que é Jesus. Então agora, está ali. Nós olhamos para o crucificado e nós devemos decidir. Queremos ou não? Obedeceremos ou não? Seremos fiéis a Ele ou não? Tinha um programa aí numa rede de televisão que dizia assim, você decide. Você decide. Diante do sacrifício de Jesus na cruz, você decide se você quer levar uma vida santa com Deus, ou se você o despreza e diz, não quero saber de ti, quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Porque não dá para viver as duas coisas, viver com Deus e viver no pecado. Tem gente que gosta, está achando maravilhoso e está dizendo que é possível viver assim. Rezo, depois eu peco.
Tem gente achando que... E eu vou para o céu assim. Vai? Não vai. Não vai. Porque se for assim, não haveria motivo para ele oferecer sem sacrifício. Ou nós levamos uma vida santa e teremos como recompensa a eternidade com Deus, ou nós levaremos uma vida errada e não teremos vida eterna com Ele. Você decide. Tem pessoas andando por aí, pregando por aí, está dizendo que é possível sim você viver no pecado e depois ir para o céu. Bem, eu não sei de onde é que veio esse conselho, eu acho que foi do inferno. Do céu não veio não. Porque não é isso que o Senhor ensina. Ou entramos, ou levamos uma vida de santidade, ou nós levamos uma vida de qualquer jeito. Que vida você está levando? Olhe para o crucificado e pergunte assim: Senhor, a minha vida te agrada? A tua vida agrada ou desagrada? Quando Deus olha para você, Ele sorri ou Ele se entristece? Porque na cruz, Jesus venceu 3 coisas: o pecado, porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu é o pecado. Então Ele acabou com o pecado, Ele destruiu o pecado, destruiu o diabo que nos tenta, para nós desobedecermos a Deus, porque o diabo, ele não tem como brigar com Deus cara a cara, então ele usa da gente, ele nos usa. Aí quando a gente peca, ele olha para Deus e dá risada e diz assim: ó, tá vendo? Não obedece a você não, me obedece, é meu, isso daqui é meu, ó. Ele faz o que eu quero. Aí você acha que Deus diz o quê? Nada, porque é verdade. O que é que Deus vai dizer? Nada. E outro é a morte. Ele mata a morte. Aí sim. Agora nós não podemos mais temer a morte, porque a morte é apenas uma passagem para estar com Deus. Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. A morte é uma porta que me leva para Deus. Simples. Eu assisti aqui. Mas pode ser que não leve. Depende da vida que nós levamos. Por isso que os santos não temiam a morte, porque eles levavam uma vida tão santa, uma vida tão imersa em Deus, que eles diziam como São Paulo: morrer para mim é lucro. Porque olha, o que esse mundo traz de felicidade para nós? Me mostra, o quê? A gente pensa que eu vou me formar e eu vou ser feliz. Aí não arruma emprego. E quando arruma emprego, às vezes fica doente, o dinheiro que tem não paga, não tem como. Eu vou ser feliz quando casar. Aí casa, aí está brigando com a jararaca e brigando com o escorpião. Não era o que eu esperava. Tá vendo? Minha vida vai ser feliz quando eu casar. Aí eu vou ser feliz quando eu for padre. Aí os paroquianos caem em cima, abusa, chateia. Porque realmente a felicidade não está aqui, né? Neste mundo nós temos momentos de felicidade. No céu é uma felicidade que não acaba, não para. Imagine você no momento de felicidade que você teve, aquele dia que você estava assim, dizendo: isso aqui nunca vai acabar. De repente veio alguém, acabou. Mas aquele momento de felicidade,
triplique ela trilhões e trilhões, quadrilhões ou quinqualhões ou tudo que é bilhões. Essa felicidade assim, ó, que ela fica assim, ó, não para. É assim, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa felicidade que não vai acabar, nunca mais vai acabar. Eu acho que se eu for digno de chegar no céu, eu vou ser tão feliz que eu vou desmaiar de felicidade. Mas não tem como desmaiar, porque lá não se desmaia. Compreenderam? O sacrifício de Jesus na cruz foi para isso, entenderam? Os que não creem, vai ser o contrário. Imagine um momento de sofrimento que você teve aqui na terra, que você esperou que esse sofrimento passasse logo e ele passou. Imagine esse sofrimento, trilhões e trilhões e trilhões e quadrilhões e quinqualhões e milhões e milhões, esse sofrimento que não para. Você decide, você quer qual? Você quer seguir os mandamentos da lei de Deus para ter a vida eterna? Ou você diz assim, não, padre, eu sigo todos, menos um. Então, meu filho, esse um vai te levar. Porque é preciso viver todos. Você decide. A dor, o sofrimento que Jesus passou ali na cruz foi tão grande que ele proporcionou a felicidade eterna para todos nós. É por isso que hoje nós estamos celebrando a exaltação desse madeiro aqui, que se chama cruz, aonde no madeiro o Filho de Deus foi colocado. Então nós exaltamos a cruz, aonde o crucificado, Jesus, foi crucificado. Então nós exaltamos essa cruz. Mas para entender isso, nós temos que ir lá no ano de 326. Uma mulher chamada Helena, a mãe de Constantino, Santa Helena, logo após a conversão de Constantino, que ele era o imperador, porque de Constantino para trás, os imperadores massacravam os cristãos, matavam os cristãos, faziam tudo com os cristãos. Mas Constantino, ele se converteu diante de um sinal que Deus deu para ele, porque ia ter uma guerra, e Deus disse assim, por esse sinal, você vai vencer essa guerra. E realmente o sinal, a cruz, né? Ele vence a guerra, e aí ele faz um edito chamado Edito de Milão. Entendam bem, eu estou contando essa parte aqui para vocês entenderem o porquê da exaltação da Santa Cruz, viu? Olá, pessoal. Então, através do Edito de Milão, ele permite agora que o culto prestado ao Deus único e verdadeiro seja livre. Os cristãos agora não serão mais perseguidos. Eles podem celebrar missa, eles podem rezar na maior tranquilidade. Aí Santa Helena, ela foi na Terra Santa para ver os locais principais aonde Jesus tinha passado. Por exemplo, a primeira coisa que ela quis ver foi o lugar onde Jesus nasceu, o lugar onde Jesus morreu e o lugar onde Jesus ressuscitou. Esses 3 lugares. Só que quando ela chegou lá, esses lugares estavam com deuses pagãos. No lugar que estava a cruz, os pagãos colocaram Vênus,
No lugar de Belém, colocaram Adonis, um outro deus pagão. E no lugar da ressurreição, colocaram Júpiter. Então, quando ele chegou lá, estava assim. Porque os pagãos perseguiam os cristãos. E aqui, guardem bem o que eu vou falar agora, para vocês entenderem o que eu vou dizer lá na frente. Por que colocaram nesses lugares santos essas imagens de deuses pagãos? Para que os cristãos esquecessem Jesus Cristo. Para que os cristãos esquecessem Jesus. Para que os cristãos esquecessem que Jesus morreu para nos salvar. Então substitui, tira, coloca essas imagens aqui agora. Aí Santa Helena chegou, tirou as imagens e agora eles se deparam num lugar. O lugar onde Jesus morreu. A pergunta era, aí viram que ali era o lugar onde Jesus havia morrido e fizeram as escavações. Nas escavações encontraram 3 cruzes e agora disseram, e agora? Qual delas é a de Jesus? Isso foi no dia 3 de maio de 326. Aí olharam lá. Como fazer? O bispo de Jerusalém daquele tempo era Macário. Aí o bispo disse bem assim: tem 3 mulheres aqui que elas estão muito doentes, estão com doenças que são incuráveis. Nós vamos fazer assim: nós colocamos cada uma em cima da cruz, a que for curada, é essa que é a cruz de Jesus. Aí colocaram na primeira, a mulher não foi curada. Colocaram a outra na segunda, não foi curada. Na terceira, a mulher se ergueu, foi curada. Essa é a cruz de Cristo. Alguns anos depois, deixa eu pegar aqui a data, porque eu sou ruim de data, é só para lembrar aqui, que eu deixei aqui para eu não me perder. Então, no dia 13 de setembro de 326, inaugurou-se o Santo Sepulcro. Esse Santo Sepulcro que tem lá, onde está o lugar onde Jesus morreu e o lugar onde Jesus ressuscitou. No dia 13. No dia 14, aquela cruz que ela pegou uma parte e mandou para Constantino e a outra parte ficou na Terra Santa, essa cruz foi colocada para os cristãos venerarem. Aí os cristãos, quando chegavam lá, eles viam a cruz onde Jesus havia morrido, e aí eles pensavam, foi nessa cruz que ele foi colocado. Foi nessa cruz que Jesus nos salvou. Foi nessa cruz que ele venceu o pecado. Foi nessa cruz que ele venceu a morte. Foi nessa cruz que ele venceu o diabo. Foi nessa cruz que a porta do céu se abriu. Dia 14 de setembro de 300 e... Como? 35. Por isso que hoje é quanto? 14 de... Então, no dia 14 de setembro.